Evangelho, terça-feira da primeira semana do tempo comum. Hoje, memória de Santo Hilário de Poitiers, bispo, doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos na cidade de Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte e toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da primeira semana do tempo comum. Hoje, memória facultativa de Santo Hilário de Poitiers, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Jesus vai à sinagoga em Cafarnaum, num dia de sábado, e começa a ensinar a boa nova do Evangelho nesta sinagoga. Marcos já havia narrado para nós que o Senhor realizou o chamado dos 4 primeiros discípulos junto ao mar da Galileia. E agora, na continuidade do seu Evangelho, nos diz que o Senhor que começa a fazer o ensinamento da Boa Nova. E junto com esse ensinamento, também expulsa o demônio e submete o poder das trevas, realizando assim as obras que Deus havia sinalizado como as obras que o Messias realizaria. A boa nova do reino seria anunciada, o tempo da misericórdia aconteceria, os espíritos maus seriam expulsos, os homens seriam curados, e dessa forma a atitude pública de Jesus, que acontece, a primeira atitude pública de Jesus que acontece no Evangelho, vai se dar junto à sinagoga de Cafarnaum, no Evangelho de São Marcos, onde Jesus realiza esse exorcismo, manifestando o poder sobre todas as forças do demônio. Por isso, no Evangelho de hoje, nós temos um sinal forte da autoridade do Senhor, pois Ele se impõe diante do poder das trevas. E todos aqueles que ali estão se admiram com esse poder e com essa autoridade do Senhor. E a fama de Jesus, ela se espalha por toda parte, por toda a região da Galileia. Aos poucos, todos vão tomando conhecimento do grande poder do Senhor e da sua autoridade sobre tudo aquilo que está no mundo. O Senhor veio ao mundo, mas não está submetido ao mundo. Sua autoridade é uma autoridade que supera a autoridade que se impõe sobre o mundo e toda a realidade que aqui está.
porque Ele é o Senhor dos Senhores. Santo Hilário de Poitiers, bispo da cidade de Poitiers, nasceu no ano de 316, uma família pagã, mas que teve muitos recursos. Recebeu boa educação, formação filosófica. Por fim, batizou-se e se tornou um grande conhecedor da Sagrada Escritura. Anos mais tarde, no ano 350, já adulto, foi aclamado como bispo da cidade de Poitiers, na região da França. Nesta altura, uma heresia chamada arianismo se propagava muito rapidamente e com grande intensidade, e leva Santo Hilário a posicionar-se frontalmente no combate a essa heresia. Nesse período eram Santo Atanásio e outros combatiam fortemente essa heresia, defendendo o ensinamento dos apóstolos a respeito da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Através de seus escritos, Santo Atanásio, com seus sermões, faz debates públicos e defende a fé na Trindade Santíssima e na divindade de Jesus. E dessa forma deixou-nos uma obra muito importante no campo da teologia, que se chama De Trinitate, escrita por ele. No ano de 356, porém, sua oposição frontal ao arianismo e sua fidelidade à defesa da fé apostólica feita por Santo Atanásio fez com que o imperador Constâncio II o mandasse ao exílio. O imperador tinha cedido ao arianismo. Dessa forma, ele é mandado para a região da Frígia, na Ásia Menor, onde vai continuar a escrever suas cartas e seu legado para a orientação e o vigor na fé dos cristãos. E ele ali vai escrever a obra contra Constâncio, que é o imperador, mas nesta obra ele defende a fé católica e se opõe mais uma vez ao arianismo, defendendo o ensinamento dos apóstolos. No ano de 361, o imperador falece e Santo Hilário então regressa a Poitiers, mas é recebido com alegria pelo povo, reassume o seu lugar como bispo e continua a defender a fé dos apóstolos. Poucos anos depois, em 367, ele completa seus dias e parte à presença de Deus. Até hoje, Santo Hilário foi um dos mais importantes teólogos dos primeiros séculos, deixando obras que nos ajudam a defender a fé com grande clareza e vigor, a fé ensinada pelos apóstolos. E dessa forma vemos a autoridade de Jesus, que não é como a autoridade dos escribas, e que se manifesta não apenas na sua pregação em Cafarnaum, mas sobre a vida de todos os seus amigos, que recebendo o dom do Espírito Santo no batismo, permanecem unidos em fidelidade ao Senhor. Ele sempre nos confirmará os dons e a força do Espírito Santo, para que possamos permanecer anunciando a verdade do Evangelho, fazendo-o conhecido e amado em favor da salvação das almas. O que Jesus fez lá na sinagoga de Cafarnaum, nós acabamos de ouvir acontecendo e continuando a acontecer desde a vida de Santo Hilário até os nossos dias, porque o Senhor está vivo e presente no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Hilário de Poitiers e pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.